Olá, estamos aqui novamente para tratarmos da nossa última competência matemática do Enem. A competência da área 7 vai tratar do estudo probabilístico da análise de dados estatísticos. Hoje, na habilidade 28, vamos resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade. Vamos lá? O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade em fácil, médio e difícil e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas do nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Com essas informações, a quantidade de perguntas do nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a quanto? Então, vamos lá. Inicialmente, foram colocadas 20 perguntas e ele observou que 25% eram de nível fácil. 25%, é preciso lembrar que é a fração 25 sobre 100, que de forma simplificada é 1/4. Toda vez que se fala em 25%, lembre-se de que está se tratando do cálculo de 1/4 de alguma coisa. No caso, é 1/4 das 20 perguntas. 1/4 de 20 é simplesmente dividirmos 20 por 4, são 5 perguntas de nível fácil. Estão acrescentadas, que estão colocadas nessa urna. E as restantes, as outras 15 perguntas, porque foram 20 colocadas, estão misturadas entre níveis médio e difícil, não sabemos a quantidade exata de cada uma. O problema é que era alterar exatamente essa quantidade de questões de nível fácil, de tal forma que, depois de alterado, eu tenha a probabilidade de retirar uma questão de nível fácil igual, que seja exatamente de 75%, igual a 75%. Analisando essa fração 75%, né, a porcentagem, 75 sobre 100, ela representa 3/4, né, são 3 vezes o valor de 25, isso ela dá 3/4. Bem, então eu quero que a chance de retirar uma questão fácil seja de 3/4. Para isso, o único movimento que está sendo permitido é que você altere a quantidade de questões de nível fácil. Então, o que a gente tinha, que eram 5 questões, vai ser alterado, vão ser acrescidas uma quantidade de questões para que isso passe a representar 75% das questões lá dentro. Porque a chance que nada mais vai ser do que a quantidade de questões que tem lá naquele nível, né? A chance de eu tirar é a quantidade que me interessa em relação ao que é possível. É possível que eu tire uma quantidade de questões em relação ao que me interessa, que são as questões de nível fácil. Se pensarmos nisso, né, no cálculo da probabilidade, como essa fração entre o que é do interesse de ser retirado em relação ao que existe para ser retirado, o que existe nessa urna para ser retirado? Existem 20 questões inicialmente e eu vou acrescentar uma certa quantidade X de questões fáceis. Mas o meu total de questões, de perguntas que tem lá dentro dessa urna, vai ser alterado, não são mais 20, é 20 mais uma certa quantidade. E essa quantidade X também altera a quantidade de possibilidades de retirada. Por quê? Eu tinha só 5 questões fáceis e agora eu não tenho mais só 5 fáceis. Eu tenho 5 mais X questões, porque essas X questões são questões fáceis que estão sendo acrescentadas, que é exatamente a pergunta. Eu estou chamando de X aqui a incógnita exatamente da quantidade de questões que devem ser acrescidas ao que já existia. Já existiam 5 questões fáceis em relação a 20, agora existe 5 mais X em relação a 20 mais X. E essa fração tem que me dar exatamente a proporção de 3/4, que é a porcentagem de 75, que me dá exatamente a chance de eu retirar as questões fáceis, a probabilidade. Se nós resolvermos essa equação aqui, que nós temos aqui é uma proporção, nós podemos aplicar a propriedade fundamental de multiplicar extremos por meios, que é o famoso multiplicar cruzado. Então, ficaria 5 vezes 4, 20, mais 4 vezes o x, 4x, que é igual a 3 vezes 20, 60, mais 3 vezes x, 3x.
juntando os x nos primeiros membros daria x, o 20 passando para o segundo membro ficaria 60 menos 20, 40. Ou seja, a quantidade de questões de nível fácil a serem acrescentadas à UNA é 40. Se nós acrescentarmos isso, as 5 que já existiam, nós vamos ficar com 45, em relação a um total que era de 20 com 40, 60. E essa fração, se nós simplificarmos por 15, ela vai ficar exatamente 3/4, que é o 75% que nós queríamos obter. Certo? Só retomando aqui, a ideia da nossa habilidade era de resolver uma situação-problema que envolvia os conhecimentos de estatística e probabilidade. O conceito, na verdade, que é o de probabilidade, que é a chance das coisas ocorrerem, que é representado por uma fração entre aquilo que me interessa e aquilo que é possível de ocorrer. E dessa probabilidade, a gente conseguiu montar o problema e resolver o problema, que era o de aumentar essa quantidade possível aí. Ok? Espero estar auxiliando vocês, que vocês estejam gostando. Curta a nossa página, siga a gente lá no Instagram, no YouTube, no Face, para seguir, para receber todos os vídeos novos todos os dias. Ok? Um abraço a vocês.